Foi. Galerinha, essa daqui vai ser a live do avião, cara. Já manda, já começa. Vamos começar essa aula aqui, ó, mandando uma hashtag live do avião. Live do avião hoje, porque o que tá acontecendo? Esse menino aqui, ó, tá chegando em Amsterdã, voltando pra casa, agora abraçadinho com a bebezinha, porque oficialmente preso. Deixa a bebezinha assistir essa aula, ela vai ficar brava comigo. Moçada, como é que vocês estão aí? Belezinha? Tranquilão, todo mundo tranquilo, belezinha. Ó, hoje vai ser uma aula um pouco diferente aqui. Por que um pouco diferente, né? Vocês estão acostumados a ver o Lucas sentar aqui nesse cockpit, nessa cadeirinha, e falar sobre conceitos técnicos, né? Vim aqui e, soltar o verbo, rasgar o verbo, falando sobre como que funciona algum protocolo, ou explicando algum conceito de rede, ou orientando dentro de uma sequência de aulas, falando sobre algum tópico diferente. Só que hoje eu resolvi fazer o seguinte, né, cara? Eu tava olhando para todas essas aulas que eu já ministrei, a gente está na aula aqui 46. Não deixa eu errar, né? Que a última aula eu errei, cara. É muita coisa, tio, é muita coisa. Mas nessa sequência de todas as aulas que eu já ministrei aqui, tem muita gente que às vezes vem para mim, cara, o cara vem meio perdido e ele tem umas dúvidas da área dele, né? Ele tem umas dúvidas de: cara, será que eu deveria mesmo seguir esse caminho de certificação? Será que eu deveria estudar Cisco? Será que eu deveria estudar Juniper? Será que eu deveria estudar Microtik? Será que eu deveria estudar, cara, Huawei? Será que eu deveria estudar outra coisa? Por que eu faço telecomunicações? Então eu resolvi fazer o seguinte, falei, cara, acho que a melhor maneira de eu ajudar mais pessoas é pegar uma sequência de aulas e explicar mais para todo mundo o que o mercado cobra de você e por que é interessante você seguir nessa trajetória de certificações Cisco, né? O que acontece aí, né? Tem muita gente com achismo. O cara acha uma coisa, o cara, ele pensa outra coisa, bababá, mas é tudo coisa na cabeça dele, né? Eu vou te passar aqui, ó, pela ótica de quem tá nesse mercado, de quem faz isso todo santo dia, de quem contrata pessoas com perfil técnico para você entender o que o mercado cobraria de você, né? Eu trabalho e eu moro em Amsterdã, não é uma aula aqui para eu contar minha trajetória, Lucas de A a Z, como que o Lucas começou, não é nada disso, cara. É uma aula para mostrar para você. Hoje nós vamos fazer uma sequência, né? Então, nessas aulas a gente vai falar do quê, né? Vamos falar da sequência, explicar bem o que é o CCNA, explicar bem o que é o CCNP, o que vai ser esperado de você lá no CCNP, e explicar bem o que é o CCIE, o que vai ser esperado de você no CCIE. Com isso, vai te ajudar também a se orientar, falar, ó, por onde que eu navego, cara? Eu devo lá olhar para minha carreira de certificações? Não, eu cheguei no momento da minha carreira Y e eu quero ir para uma outra vertente, né? Uma vertente mais gerencial, mais cuidar de pessoas ali, né? Ter o meu time, não me focar na área técnica. Então, acho que isso aqui vai ser assim, muito interessante, vai ajudar muita gente para poder entender que caminho seguir, né? E aí você vai pela ótica aqui, cara, de quem tá no campo de batalha, né? Então tem muita gente que acompanha aqui essas aulas, que tá também no campo de batalha todo santo dia e experimentar, né, junto com tá no meio dessa galera, no meio de pessoas que vive disso, que respira isso, te ajuda a ter o norte correto e saber que decisão tomar, tá? Bom, para a gente começar então, né, isso aqui está sendo uma estreia, né, no nosso YouTube, porque, cara, eu tô aqui a milhão, tiozão. Nessa hora eu tô aqui, vai piloto, tiozão. Porque, tiozão, é o seguinte, casei, né, casei e agora eu tô voltando para Amsterdã, mas estamos aqui, cara, consistência absurda, né, consistência absurda. Eu falo de consistência lá na nossa MCT, tá? Belezinha. Mas vamos entender aqui, então, o tópico dessa aula que eu defini é quem deve fazer a certificação CCNA. Quem que é a pessoa que tem que fazer o CCNA, né? Eu vou explorar um pouco mais além disso, né? Eu não vou falar só quem deve fazer o CCNA, eu vou falar também o que é a certificação CCNA, o que ela vai cobrar de você, o que você precisa saber para ser um CCNA, né? E aí a gente vai desmembrando no decorrer da aula, tá?
Primeiro recadinho aqui muito importante, ó. Precisou falar comigo, quer trocar uma ideia, cara? Me manda uma mensagem aqui, ó, no Instagram. É a melhor interface pra gente conversar, porque ali eu consigo dar atenção, responder todo mundo, eu reservo um período do meu dia para poder trocar ideia com a galera. Então precisou, pode me chamar ali que vai dar muito bom, tá? Mas vamos começar aqui, vamos entender, né? Então, se você já fez algum CCNA, essa aula é para você? Sim, é para você, cara, que você vai entender um pouco mais. Às vezes você não está atuando na área, às vezes você está procurando uma nova oportunidade, às vezes está procurando vagas que contratariam um CCNA. Se você já fez se você nunca fez um CCNA e não sabe nada de CCNA, essa aula também é para você entender o que é isso e definir, né, a sua jornada aí, se você vai seguir por essa carreira ou não, tá? Então vai atender assim, vai ajudar todo mundo, cara. E o objetivo aqui é a gente ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? O que é a Cisco, tá? E eu vou bem do básico mesmo, porque hoje é CCNA, né? Na aula do CCNP a gente já vai pular toda essa parte, né? Mas o que é a Cisco, né? Então veja bem, a Cisco, ela é uma empresa, né? Uma empresa lá dos Estados Unidos, e essa empresa americana. O que essa empresa fez, né? A Cisco, ela criou soluções, diferentes soluções, para tudo que está relacionado com redes, né? Então, se você olhar qualquer infraestrutura de rede, qualquer serviço que roda no ambiente de redes, você vai ver a Cisco envolvida, né? Então, lá quando você olha para uma rede, imagina que você tem lá a rede da sua casa, né? A rede da sua casa, lá a internet da sua casa, que tem lá o Wi-Fi, né? Esse Wi-Fi se conecta lá com uma operadora que você contratou o link dele. Lá no Brasil a gente contrata da Algar, contrata da Telefônica, contrata da Vivo, né? Agora, contrata da NET, você contrata um serviço. Esses caras, para ele te levar para a internet, né? Então vamos lá. Vou desenhar aqui um pouquinho mais, né? Porque pode ter que alguém pegue essa aula e o cara não sabe o que é isso, né? Então vamos ajudar o cara a entender também, se minha luzinha querer funcionar, né? Vamos ajudar o cara a entender desde a base mesmo, para ele entender o que é o tal do CCNA, né? Então vamos conhecer primeiro o que é Cisco. Deixa eu tentar fazer a luzinha funcionar, porque se ela não funcionar, aí vai complicar, né? A gente conseguir fazer a aula. Eu acho que agora vai dar certo. Tá, vamos pro plano B. Sempre tem um backupzinho aqui, ó. Sempre tem uma carta na manga. Ó, então o que acontece, né? Quando você pega lá a rede da sua casa, Lucão, tá mouse aqui, ó. Deixa eu pegar um sketchbook, não, na minha caneta. Isso aí. Deixa ela jogada aqui no canto. Tá. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Tá aqui na sua casinha, você tá lá bonitão, né? Na sua casa, pum, telhadinho, né? Se fosse uma casa... Fazer uma casinha bonitinha aqui, ó. Beleza. Na sua casa você tem lá um link de internet, esse link de internet ele conecta... Você comprou isso aqui da Vivo, né? Aí o que acontece? A Vivo conecta esse link em um backbone, certo? Isso aqui é chamado de backbone. Beleza. Na hora que ela conecta esse backbone aqui da Vivo, ele conecta com o backbone de alguma outra empresa. Por exemplo, o backbone da NET. Esse backbone da NET, ele conecta com alguma outra empresa. Por exemplo, o backbone da BT. Vai chegar um certo momento que acabou lá, né? O Brasil está todo conectado já. Todas as empresas se falam. Agora vai chegar um momento que você precisa sair do Brasil e conectar ele lá na Europa. Então eu passo um cabo lá pelo oceano mesmo e conecto lá em Londres. E assim vai. Então todo mundo se conecta para fazer a internet funcionar, né? Aí o que acontece? Dentro desse negócio aqui que é chamado de backbone, dentro desse cara aqui, ó, desse backbone, você tem uma porrada de equipamento. Você tem lá uma porrada de roteadorzinho, que esses roteadorzinhos, eles se conectam, né? Essa daqui é o tal da nuvem. Oh, meu Deus do céu, onde que existe essa nuvem? Isso é a nuvem, né? A nuvem é esse backbone. Então, esses roteadorzinhos, esses devices aqui, ó, é um dos devices que essa Cisco, essa empresa, provê, né? Então, ela é um dos devices. Na hora que a gente está falando de redes, né? Você está olhando, a gente tem o costume de olhar para nossa casa, né? Mas pense numa empresa. Na hora que você olha numa empresa, para ter lá todo mundo conectado no Wi-Fi, todo mundo usando o laptop deles nas estações, você vai ter lá um monte de rackzinho assim com um monte de equipamento lá, né? Esses equipamentos aqui são equipamentos de redes, para poder fornecer aquela infraestrutura de redes, né? Explicando que eu estivesse explicando para minha mãe, tá? Mas é pelo menos para todo mundo entender. Ninguém ficar com dúvida de como que isso aqui funciona. Mas aí o que acontece, né? Aí a Cisco vai lá e fala, beleza, então vocês querem conectar um monte de equipamento aí, fazer essa parada toda funcionar?
Então eu vou prover essa infraestrutura. Então ele vai lá do portfólio da Cisco, ele tem várias soluções. Ele tem solução de roteadores, né? Roteadores. Ele tem solução para switches, solução para firewall, né? Para poder melhorar a segurança do seu ambiente. Ele tem solução para segurança de endpoint. O que é endpoint? É a sua estação de trabalho mesmo. Solução para VPN, solução para SD-WAN, solução para operadora, solução para solução para SD Access. Então, ele tem um portfólio gigantesco de soluções lá, né? E aí o que acontece? Essas mesmas empresas que têm essa infraestrutura já instalado, na sua casa você não precisa de ninguém para gerenciar a sua infraestrutura, né? Porque na hora que você contrata lá a empresa, contrata a Vivo, você contrata a NET, o que esses caras fazem? Esses caras vão lá na sua casa, né? Mandam um caboclo lá na sua casa, e esse carinha vai lá e configura para você aquele equipamento que você vai estar utilizando, né? Até aí, maravilha, né? Você fica tranquilão e você consegue fazer o que você precisa fazer. Então, para esse tipo de cenário, você não precisa contratar ninguém para gerenciar a rede da sua casa, né? Porque, cara, você tem lá 2 computadores. Você mesmo gerencia para sua mãe, né? Sua mãe lá fica enchendo seu saco para, caiu aqui, tem que mudar, você mesmo faz, né? Então, só que a Cisco, ela trabalha nessas soluções aqui, o foco dela, né, é Enterprise, né? O que é Enterprise? É corporação, grandes corporações. Como o foco dela é Enterprise, essas empresas, né, que tem a Cisco, então você tem lá o escritóriozinho do cara, né? Esse escritóriozinho aqui, que tem lá uma porrada de redes, que tem lá 2 links conectados aqui, um com a BT, um conectado com a Vivo, né? Agora que eu saí da BT, eu posso falar bastante BT, tiozão. Gostava de falar isso, ficava só vendendo a Vivo aqui, né? Então aí você tem, ó, essa empresa conectada aqui com várias operadoras, babá, e vários hacks aqui, né? Aqui dentro vai ter vários hacks com vários equipamentos. Essa empresa está espalhada em outros sites, então você tem aquela aqui em outro país e tudo conectado. E ela precisa de alguém para gerenciar esse ambiente, para cuidar desse ambiente, né? Então o cara que ela vai contratar um administrador de redes. Ela precisa de um cara para gerenciar aquele ambiente. A gente não está falando aqui do Windows que ela tem lá para o Windows Server para hospedar uma aplicação, do servidor Linux que ela também hospeda uma aplicação, do servidor web dela que hospeda o site da empresa. A gente está falando aqui de toda a infraestrutura para fazer essa conectividade, para prover conectividade para os serviços que essa empresa tem, né? E aí ela vai precisar lá contratar um administrador de redes. E aí o que acontece, né? Como eu preciso contratar um administrador de rede, eu poderia simplesmente ir no mercado e procurar lá, abrir o LinkedIn e olhar lá, procurar por perfil de administrador de rede. Só que o que acontece? Nisso daí você não concorda que vai vir um monte de caroço, vai vir um monte de cara que não sabe nada, vai vir um monte de cara que vai encher o meu saco aqui, vai ter que fazer entrevista com todo mundo e não vai ser proveitoso esse processo? Aí que a gente pensou, falou, cara, peraí, né? Não seria mais interessante a gente tivesse um track de certificação? Como assim um track de certificação? Imagina que é o seguinte, ó. O cara para operar a minha rede, né? Normalmente a gente vai ter diferentes perfis. Eu tenho lá o perfil júnior, certo? Perfil, vamos botar aqui, ó, perfil júnior, o perfil pleno e o perfil sênior. Como assim, né? Um perfil júnior, pleno e sênior? Ué, eu tenho esses caras aqui que vão ter funções diferentes no meu ambiente. Então, o júnior é o cara mais cabação, é o cara que está começando ali, papapá, tá entendendo como as coisas funcionam. Já vou explorar eles, tá? O pleno já é o cara que apoia esse júnior, consegue resolver as coisas, consegue dar o suporte para ele. E o sênior é o picudão, é o champion que, ele chega rambão, faixa na cabeça lá, dominando, dando porrada em todo mundo, né? E eu preciso desse nível de profissional no meu ambiente. Às vezes, se a empresa é muito pequena, eu preciso ter só um júnior. Às vezes, a empresa é um médio porte, eu preciso ter um sênior e um júnior, né? Às vezes, eu preciso ter um sênior, um pleno e um júnior, né? Para fazer diferentes atividades. Eu não vou querer que um sênior fique atendendo o telefone perguntando: tá tudo bem na sua máquina aí? O senhor está tendo algum problema no seu Windows? Você não está conseguindo baixar um arquivo? Esse cara aqui custa caro, né? O custo desse cara aqui é absurdo. Então eu preciso
distribuir, né, os trabalhos mais repetitivos, mais simples, para galera mais júnior, que está aprendendo para ele poder se tornar um sênior, né? Só que o que acontece? Na hora que eu estou procurando por esse profissional, eu tenho lá na minha rede, vários, eu posso ter vários provedores, eu posso ter Cisco, eu posso ter o concorrentes da Cisco, né? Eu posso ter o Juniper, eu posso ter a Huawei, eu posso ter Microtik, né? Eu posso ter Alcatel, eu posso ter uma porrada de concorrentes ali que concorrem com a Cisco. Só que nesse mercado, galera, esse malucão aqui, ó, ele é o líder. Ele é o líder do mercado. Ele é o líder do mercado. Tem a Juniper, não tô falando que o resto... Tá bom, vamos lá. Esse cara é o líder do mercado. Esse cara aqui é bom também, ó. Isso aqui, ó, é bom também. É bom também. Esse cara aqui, Deus me livre. Deus me livre. Esse cara aqui é provedor pequeno. Provedor pequeno. E esse cara aqui é o aceita que dói menos. É o aceita que dói menos. É exatamente isso aqui, ó. É nessa ordem, né? O líder do mercado é a Cisco, cara. A Cisco, ela domina esse mercado. É ele que traz as maiores novidades para o mercado. É ele que acaba direcionando o mercado por que caminho nós vamos ir, é ele que acaba estando mais presente nas maiores corporações, porque o cara, ele é o melhor, e não o melhor porque o hardware dele é o melhor, ou porque o software dele é o melhor. Sabe por que a Cisco é a líder do mercado? Porque a Cisco tem o melhor suporte do planeta Terra. O melhor suporte do planeta Terra, cara. Se você tem um issue com a plataforma deles e você precisa acionar o suporte, esse suporte ele é chamado de TAC, né? Então você precisou acessar esse suporte deles, acessar o TAC da Cisco, né, com o contrato que você tem, funciona redondinho e o suporte é muito bom. Então você comprou um produto, você não fica solto lá, pendurado e falando, meu Deus, e se não funcionar, o que eu vou fazer? Então a Cisco, ela tá lá sempre para te apoiar. Isso daí é muito positivo. Por isso que ela é líder de mercado, tá? Agora você vai para a Juniper, a Juniper também é muito boa, tá? As caixas delas têm um throughput muito bom, uma largura de banda muito boa, ela consegue processar muito tráfego, né? Se você for pegar um service provider, né? Eu trabalhei por muito tempo no service provider, se você for pegar um service provider, você vai ter muito Juniper, né? Todos os P-routers do service provider que eu trabalhava era Juniper, né? Os PEs eram Cisco. Mas quer dizer então que a Juniper é melhor do que a Cisco? Não, cara, você vai ver que quando a gente vai envolver o TAC, né, você vai ver que o suporte da Cisco é muito bom. Huawei, Deus me livre, esse negócio aí, cara, o suporte dos caras é horrível, 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 horrível. A Cisco não me pagou por esse vídeo, deveria ter pagado, né? Mas a Huawei, o suporte é horrível. Não gosto de trabalhar com eles, tá? Por mais que também tenha no meu dia a dia nessa nova função não, mas na função anterior eu tinha a Huawei também que mexia com Huawei. Microtik funciona muito bem porque é barato, né? Para provedor pequeno, ele faz muita coisa boa e é barato, né? E a Alcatel aceita que dói menos, cara, porque também vai cruzar o seu caminho, porque pelo fato que é um serviço mais antigo e era o que a gente acabava implementando antes no passado, né? Dentro de um backbone, tá? Bom, mas aí o que acontece, né? Como a gente está falando, quem deve fazer o CCNA. Então, o que eu te dei um escopo do que eu preciso, né? Lembra que você só vai estudar para uma determinada área se for uma área, a área só vai estar em ascensão no mercado, vai estar uma parada legal, vai ter muita oportunidade, se você estiver entrando para resolver um problema, né? Você vai resolver um problema, cara. Se você pega lá o advogado ele estuda para ser advogado para quê? Para resolver pica dos outros, né? O médico estuda para ser médico tipo o quê? Para passar a faca na galera, né? O cara que vai lá e estuda engenharia, ele estuda o quê? Para fazer as engenharias da vida dele lá, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você, como um cara que está pensando em focar no CCNA, você é um cara que vai resolver, né, cuidar desse ambiente de redes que a gente está falando, tá? Então, na hora que você olha para a Cisco, né, você olhou para esse cara, a Cisco ela olhou e falou assim, cara, se o cara ia lá no LinkedIn e procurava por um perfil de administrador de redes,
Isso daí era muito genérico. Pô, como que eu sei que o cara tem experiência, que o cara sabe? Porque nesse ambiente de redes, você vai ter uma porrada de protocolos, você tem uma porrada de coisas que o equipamento faz. Na hora que eu olho aqui, ó, para um roteador, para um switch, parece que, moleza, um roteador e um switch. Não, esse cara faz muita coisa, né? Tem muito tipo de serviço que eu posso rodar ali dentro. Tem empresa que quer ter uma VPN, tem empresa que quer ter tráfego dela em cima de internet, tem empresa que quer ter tráfego dela em cima de MPLS, tem empresa que quer ter uma solução de SD-WAN, tem empresa que quer... que não quer ser exposta à internet. Cara, tem muita coisa que pode ser feita. E aí eu preciso de um profissional que domine aquele conteúdo. É que a Cisco fez. Falou, cara, eu sou líder do mercado, eu mando essa parada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um track. Track vamos criar, não vou falar tentar usar menos palavra em inglês, né? É difícil porque meu dia a dia é inglês, mas vamos usar um caminho de certificação. Caminho de certificação, né? O que é esse caminho de certificação? Vamos criar uma estrutura de certificação, tá? Uma estrutura de certificação. Ele pegou lá e falou assim, ó, vamos dividir a galera em diferentes níveis. Depois que eu dividir a galera em diferentes níveis, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa galera e eu vou falar o que deve conter em cada um desses níveis. Eu quero olhar para a galera e falar assim, ó, eu vou criar 3 níveis então de certificação, tá? Basicamente isso, nós temos também um 4º e um 5º nível, mas eu não vou falar nessas aulas aqui, porque não faz muito sentido, tá? Não é tão relevante para esse momento. Talvez quando eu chegar lá no CCIE eu falo um pouquinho mais sobre esses outros 2 níveis, né? Mas na hora que ele foi dividir, ele falou assim, vamos colocar 3 níveis aqui. Vamos colocar um nível que eu chamo de Associate, um nível que eu chamo aqui de Professional e um nível que eu vou chamar o cara, o picudão, o Expert. Então eu dividi esses caras em 3 níveis. O que você já consegue olhar aqui, ó, nesses 3 níveis? O primeiro nível, o Associate, você já consegue ver que isso daqui é o quê? É um nível Júnior. O Professional é o quê? É um nível pleno. E o Expert é o quê? É um nível Sênior. É isso aqui que o mercado, que a Cisco, na hora que ela criou essa pirâmide, né? Isso daqui ele tem esse desenho, né? Esse é o desenho dessa estrutura, onde ele vai ter o Associate, ou melhor, vamos colocar só as letrinhas, né? Para evitar a fadiga aqui, ó. O Associate, o Professional e o Expert, né? E é exatamente nessa maneira porque essa base aqui, normalmente ela é mais larga mesmo. Eu tenho uma maior quantidade de pessoas fazendo o nível Associate, né? Quando vai pro Professional, já vai diminuindo. Por quê? Os caras amarela, tiozão. Os caras amarela, a galera dá tudo tipo, não, pô, o CCNAzinho tá bom pra mim. Ficar Júnior aqui tranquilo, sentado em cima da mão, tá belezinha. Mas aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo a quantidade de pessoas que tem realmente balls para poder falar assim, não, eu vou dar um próximo passo, eu vou dar um segundo passo, e assim vai, né? E aí, quando você chegar no Expert, você vai ver que vai ter menos pessoas ainda, porque a galera amarela, né? Então você tem que, se você quer chegar até essa posição, você tem que, cara, pagar o preço, né? É um preço alto, tá? Mas vamos lá. Um preço alto não é financeiro, né? É um preço alto de esforço, de dedicação, de uma disciplina absurda, né? Mas é na hora que a gente olha para esses 3 níveis aqui, esses caras, eles são chamados disso daqui, ó. Pro Associate, a Cisco falou assim, já que eu vou criar uma estrutura de certificação, então eu vou falar que quando o cara fizer uma prova chamada de CCNA, ele é um Associate. Quando um cara tiver um brasão chamado CCNP, esse cara é um Professional. E quando o cara tiver um brasão CCIE, esse cara é um Expert. Entendeu a estrutura, cara? Na hora que você pensa na certificação, está diretamente correlacionado ao que você passa para o mercado de nível de conhecimento que você tem, de nível de profissional que você é. Lucas, quer dizer que toda vez que eu olhar para um currículo e o cara só tiver CCNA, ele é Júnior? Não necessariamente. Você pode pegar um currículo que o cara ele é associate, ele só fez o CCNA, mas ele tem uma experiência muito sênior que ele aprendeu muito no campo de batalha, né? É que nem você pegar a faculdade, né? Pega a faculdade de administração.
Tem um monte de cara lá que quer ser empreendedor, o cara pá, aí você pega um cara que tem uma puta história de empreendedorismo, né? E às vezes nunca fez uma faculdade, quer dizer que ele sabe menos do que a galera que tá dentro daquela faculdade de administração? Não, porque ele aprendeu no campo de batalha, né? Mas essa estrutura aqui, ela ajuda a gente a solidificar as coisas, entender quem é quem na fila do pão. Entender na hora que eu olhar para aquele carinha lá, beleza, o cara é CCNA, show, já sei que ele vai ser pelo menos esse tipo de conhecimento ele tem, né? Então, na hora que a gente pensa nessa estrutura, na hora que eu olhei lá para o CCNA, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se o cara se certificou naquela estrutura, eu sei que ele tem um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento. Conhecimento. Ele vai ter um mínimo, cara. Ele sabe no mínimo aquilo, né? Ele não é um... ele não tem que saber tudo isso ou tudo aquilo. Ele sabe, no mínimo, aquele conhecimento, né? Então, o que eles fizeram? Toda certificação tem um blueprint. Esse negócio de blueprint, Lucas, blueprint, cheio dos ingleses aí, não fala inglês? Cara, blueprint é o seguinte, blueprint é o escopo da prova. Meu Deus, o cara fala o que vai ter na prova. Tiozão, é que nem faculdade, cara. Na hora que você vai pra prova lá, o cara fala o quê? Ah, amanhã é prova de geografia. E vai cair história? Não, vai cair geografia. Ele fala lá os temas que vai cair tudo que a gente estudou no primeiro semestre, bababá, né? É a mesma coisa, o blueprint, toda certificação, a gente dá um blueprint, falando assim, ó, cara, nessa prova vai cair automação, nessa prova vai cair segurança, nessa prova vai cair infraestrutura. E dentro de cada um desses tópicos, por exemplo, infraestrutura, vai cair Layer 3, vai cair Layer 2, vai cair... E vai te explicando, cara. Nesse blueprint ele conta pra você tudo que vai cair na prova. Por que isso? Porque na hora que eu olhar para um CCNA, eu quero garantir que esse cara tem esse nível de conhecimento. Então... eu sempre brigo com a galera aqui, meu. Eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Cisco. A comunidade é minha, tá? Não é da Cisco, não. Comunidade Cisco. Vou até colocar aqui, ó. ByCCA Lucas Palma, né? Na comunidade Cisco, o que eu ensino pra galera? Cara, eu ensino você jogar o jogo da vida real. Eu odeio, tá? Eu odeio, falo isso aqui, ó. Espero que os caras até assistam, esses caras que eu vou falar deles aqui, dos caras que eu odeio. Eu odeio quem quer dar treinamento se você não executa aquilo no seu dia a dia. Sabe por quê? Cara, o negócio pra mim, a metodologia de vida que eu tenho é... vive e fala. Não fala e vive. Não gosto da outra maneira. Porque se você fala, cara, eu posso falar muita coisa. Eu posso dar pitaco até em como você vai subir um prédio aqui. Mas se você não é campo de batalha, tiozão, você pode fazer engenharia civil. Se eu pegar um pedreiro que tem lá 20 anos de pedreiro, colocar do lado do moleque que se formou em engenharia civil, esse moleque não sobe um prédio. Esse pedreiro sobe um prédio, né? Campo de batalha, tiozão. Então a comunidade Cisco é isso, é trazer o campo de batalha. Por quê, né? Na hora que você olha essa estrutura de certificação, o mercado vai pedir o quê? O mínimo de conhecimento é o que tem lá dentro do CCNA. É o mínimo de conhecimento. Na hora que você ir para a execução, né? Você não pode chegar lá e falar para ele assim, pô, mas eu não vi na faculdade como é que chapiscava uma parede. Pô, não sabe... Ô, Tipião, não sabe hashtag chapisco. Hashtag chapisco. Quem sabe o que é chapisco aqui, ó? Manda aí pra mim. Tu sabe o que é chapisco, né? Pô, o pedreiro, chapisco, o cara já aqui, ó. Pega a colherzinha aqui, ó. Cara, chapiscou. Agora o molecão lá, meu Deus, eu chapisco com a colher, eu chapisco com a desempinadeira, eu chapisco com rejunte, eu chapisco com cal. Tiozão, o cimento tem que estar mole, tem que estar duro. Tiozão, é campo de batalha. Na hora que chega lá no jogo da vida real, que tu tá lá, pá, eu sou CCNAzão, boladão, pá, todo engravatadinho, pá, bonitão aqui, ó, BBB, cheio de, não falo nem gíria até, sou todo menininho, né? Aqui, ó. E eu falo isso porque, cara, eu tô em Amsterdã aqui e, cara, eu contrato galera pro meu time, né? Na hora que eu trago uma pessoa nova, eu coloco esse cara na sala, desculpe meu francês, mas eu caguei pra certificação que ele tem. A certificação é só um filtro pro RH trazer ele pra mim. Na hora que eu coloco ele na sala, eu quero saber o que ele domina na execução, no campo de batalha, na hora de eu apresentar um desafio pra ele ali, ele conseguir resolver. Não é decoreba, né?
essas provas aqui que eu tô falando, essa estrutura de certificação, se só ir na decoreba, cara, você vai passar na prova? Você vai, show de bola, boladão. Aí vai passar na prova, tu vai ser pior do que você não tivesse a prova. Por quê? Porque você vai pretender, né, passar aquela maquiagem aqui, pega aquela menina lá, depois de tomar umas 8 brejas, pum, pega a menininha, pá, vamos sair, vai embora, pá, ela tá linda, né? Você dá uma nota 9. Na hora que você acorda de manhã, meu Deus, meu Deus! É a mesma coisa, né? O CCNAzão lá, o cara todo boladão, pá, bonitinho. Na hora que chega no jogo da vida real, fio, é o que eu falo, certificação, ela arruma a entrevista lá pra você. Campo de batalha é o que garante emprego, tá? Certificação é uma entrevista, é campo de batalha que garante emprego. Então, na hora que você olha essa estrutura de certificação, é para a gente definir o seu mínimo de conhecimento, o mínimo que eu espero daquele cara. Aí você definiu lá, né? Na hora que você define baseado nesse blueprint. Já vai olhar o blueprint, né? Na hora que você definiu esse blueprint, o que acontece? Você vai começar a estudar em cima daquele blueprint. Na hora que você começa a estudar em cima daquele blueprint, né? Você vai ter um escopo daquela prova, estudou em cima do material e aí você foi lá, fez a certificação. Para fazer a certificação, como que funciona? Eu já vou voltar e falar do blueprint, tá? Você vai num órgão chamado Person VUI. Esse órgão é o órgão que prepara, aliás, que homologa o ambiente que você vai fazer a prova. Então tem lá vários centros de treinamento no Brasil, né? O cara vai lá, ele se registra no Person VUI, o Person VUI dá uma licença para ele, instala lá uma máquina para ele, aí põe umas câmeras e tal, e aí você consegue nesse local, né? Então qualquer local que aplica provas aí na sua cidade, né? Que no Brasil é a rodo, em Portugal a rodo, Angola a rodo, cara, no mundo inteiro tem um monte, né? Aí você vai lá, registra para fazer a certificação e aí você faz a prova, né? Então essa prova normalmente é uma prova de múltiplas escolhas, que fala assim, então é beleza, só ir lá, ABC, tiozão. Tio, esquece, não é chutômetro, a parada você tem que estar preparadíssimo, senão tu toma pau, se tu toma pau, tu vai meter lá $300 no bolso ali, vai tomar uma bica, então não faz isso, né? Se prepara. Não foque só na certificação, foque na base, em aprender isso daqui, dominar esse conteúdo que é o mais importante, cara. Cria a base sólida, belezinha? Então você vai lá nesse Person VUI, se registra e aí você faz a certificação. O mercado, né? Na hora que você olha para o mercado ele quer demais um profissional que esteja certificado. Por quê? Além dessas empresas, então dependendo do nível de empresa, você tem lá com a Cisco, você tem partners, né? Que são empresas que são parceiras e esses partners da Cisco, essas empresas parceiras, eles podem ter também integradoras. Integradoras são empresas que vendem a solução deles, né? Implementa. Né? Essas empresas, normalmente, ele precisa de uma certa quantidade de CCNA, uma certa quantidade de CCNP e uma certa quantidade de CCIE para conseguir certos níveis de desconto com a Cisco. Então, ele precisa contratar o profissional que tenha aquela certificação válida, né? Então, a certificação ela tem um período de duração e por ter um período de duração, ele quer o profissional que tenha aquela certificação válida. E para essas integradoras é interessante porque ele tem um desconto diferente lá para comprar essas soluções da Cisco, né? As soluções que a gente comentou aqui no início, né? Aí o que acontece, né? Mas vamos olhar lá para esse blueprint de prova, né? O que vai cair nessa prova? Lucas, eu não sei nada. Nunca estudei Cisco, nunca estudei redes na minha vida. Eu devo fazer esse negócio aí de CCNA? Cara, essa área é uma área muito promissora, né? É muito promissora. E eu falo uma coisa, tá? Eu desafio qualquer um, cara. Qualquer um. Marca o cara aqui no comentário que eu desafio ele. Falar pra mim que a área não é promissora. Se ele falar que não é promissora, é por duas situações, normalmente. Ou ele não entendeu o mercado e ele não construiu uma base sólida sem entender o que o mercado tá pedindo. Ou esse cara é frustrado de alguma maneira na carreira dele, tá? Cara que, entende como jogar o jogo desse mercado, como realmente tá atualizado, tem uma base sólida. Todos os caras que eu conheço estão se dando bem. Eu já trouxe muita gente da comunidade Cisco para poder conversar com a galera e mostrar o exemplo de vida deles de trajetória profissional. Então é um mercado que tá, cara, super aquecido. A diferença é o seguinte,
a galera quer o mamão com açúcar. A molezinha aqui, ó. Só no mamãozinho, só no mamãozinho. Pá, no Rebolation. Por quê? Ninguém quer pagar o preço. A prova é difícil. Para ter uma base sólida, tem que estudar demais. Tem que se preparar muito. Só que não é todo mundo que quer se preparar muito, né? O cara quer decorar lá um simuladinho, ir lá, sentar a bunda e falar, passei. Sou CCNA, tiozão. Não é assim, cara. É dominar o conteúdo, tá? Na hora que você olha nesse blueprint, então você tem um site aqui muito importante que você deveria usar aí, tá? É esse site aqui, ó, cisco.com/go/certification, tá? Vou até deixar aqui no nesse cara aqui, ó. cisco.com/go/certification, tá? Abre esse sitezinho aí. Esse site aqui você vai ter um track de todas as certificações que a Cisco que está dentro do portfólio da Cisco, né? Então aqui dentro desse portfólio, se a gente descer um pouquinho nesse site, você vai ter os níveis, ó. Você tem o nível Entry, Associate, né? O Professional e o Expert. É esses três aqui que nós vamos cobrir nessa série de aulas, tá? O Associate, o Professional e o Expert. Lucas, por que a gente não vai falar de especialista, arquiteto e Entry, né? O Entry eu vou comentar um pouquinho agora e esse daqui eu vou falar na próxima aula e esse aqui também. Mas a ordem de evolução, ela é essa ordem de evolução aqui, ó, tá? Então você vai da base para aquele topo. Lucas, por que você só falou até o Expert? Eu falei no comecinho, né? Isso vai ter uma razão. Aí nas próximas aulas você vai entender. Vai devagarzinho, tá? Não queira já sair, não fica olhando a grama do vizinho, tá? Olha a sua evolução, né? Beleza. Mas na hora que a gente pensa, então, naquela listinha, né, de certificações, o que acontece? Você concorda que existem várias áreas de atuação, né? Na hora que você pensa lá naquela redes como um todo que a gente comentou, você tem o cara que cuida de enterprise, que cuida lá de empresas, você tem um cara que cuida de voz e vídeo, você tem um cara que cuida só de segurança, o cara que cuida de data center, o cara que cuida de automação da sua rede, né? Você tem diferentes áreas dentro dessa área de redes, é uma área gigantesca, cara. E você pode se especializar em pilares diferentes, né? Por mais que eu sempre aconselho você seguir esse roteiro que eu vou te passar aqui. O que acontece? Esse nível de entrada que a gente tem aqui é chamado... Aliás, eu vou direto para o CCNA e eu volto nele daqui a pouquinho. Você vai ver que no nível de Associate, a gente tem esses três caras. A gente tem um DevNet Associate, CyberOps Associate e um CCNA Associate. O que é isso, Lucas? Ele está dividido, esses três níveis, em áreas de atuações diferentes. Aqui é um cara já voltado para collaboration, né, ou voz e vídeo, né, num termo geral para ficar mais simples o entendimento. Aqui está voltado para um cara que está bombando no mercado, que é um cara de programação, de automação da rede, de automatizar as tarefas comuns que nós temos no nosso ambiente, fazer que aplicações consigam se comunicar com seus equipamentos de rede e tomar certas ações, né, baseado em algum evento que ocorra no seu ambiente, né? Então essa é a função do cara que vai fazer esse caminho de certificação e o nosso CCNA, né? Por que eu recomendo todo mundo começar pelo CCNA? Eu recomendo você começar pelo CCNA pelo fato que essa estrutura aqui, essa certificação específica, ela traz você para o entendimento completo de como uma rede de pequeno e médio porte funciona. Então você vai ter ali desde a base, né, do que é uma rede até você conseguir implementar esse ambiente a partir do zero e fazer pequenas automações também nela, né? Se você ir direto para isso aqui, para DevNet, você não tem a base do que é uma rede ainda. Se você já ir direto para DevNet, no caso quer dizer que não é bom, é bom, né? Mas você vai ter a falha que acontece muito no mercado, do cara não saber a base sólida de tudo e ele querer
já sair, cara, dando mortal para trás, sendo que ele não sabe nem nadar naquele oceano, né? Então, eu recomendo sempre começa por aqui. Esse é o início de tudo. Então, o CCNA é a base que vai nos dar alicerce para tudo. Por mais que eu tenha outros dois associates aqui, que é o nosso DevNet, o nosso CyberOps, eu recomendo que você comece por CCNA, tá? Vamos olhar um pouquinho desse blueprint, então, que ele tem, tá? Se você clicar nesse cara, essas outras certificações de collaboration, a gente vai falar mais para frente, tá? Vamos focar no CCNA. Se você entrar nesse cara aqui, eu sei que o site tem muita coisa, né? Se entrar aqui dentro dele e você descer mais um pouquinho, você vai aqui agora, ó, em 200.301. 200.301 é o código da prova, então é o número que representa essa certificação específica, tá? Se clicar nela, ele vai te dar aqui, ó, qual que é a prova, o número dela, qual que é a certificação, qual que é o tempo de duração para você fazer essa prova. Então, você tem uma duração de 120 minutos. Se você fizer no seu idioma, você ganha mais 30 minutos, né? Então, você está fazendo em português, você vai ganhar mais 30 minutos por não ser a sua língua materna em inglês, né? E a prova só é disponível em inglês e japonês, né? Ah, Lucas, eu não sei falar inglês, então já nem quero isso daí. Tiozão, se liga, cara. Se liga, mano, me ajuda a te ajudar. Cara, isso daqui, inglês, primeiro que inglês é a base de tudo, né? Segundo, dentro da comunidade Cisco, eu ministro as aulas em português, mas o material de apoio eu disponibilizo em inglês porque eu quero que você vai se acostumando com o que vai vir pela frente, né? É para poder te ajudar mesmo nessa estrutura. Então, isso aqui é desculpinha. Com o inglesinho, cara, de estudo das aulas, tu consegue fazer essa prova, tá? Consegue porque eu conheço várias e várias pessoas sem falar inglês. O cara começou e ele foi lá e foi aprovado. E você vai evoluir muito no decorrer desse tempo. Se eu for aqui agora, ó, em Exam Topics, você vai ver que aqui dentro eu tenho todo o blueprint do que vai ser cobrado na prova, cara. Então aqui, ó, você tá vendo que essa prova, ela tá composta por 6 módulos, né? Então tem aqui, ó, módulo 1.0 falando sobre fundamentos de rede, vai cair 20% desse assunto na prova. Módulo 2.0, Network Access, também 20%, e assim desce, né? Se eu abrir cada um desses módulos, se eu abrir cada um desses caras, você vai ver aqui o que tem dentro, ó. Então, em fundamentos de rede, eu vou querer que você me explique qual que é a regra dos componentes abaixo. Eu quero que você me explique o que um roteador faz, o que um roteador faz na rede, o que um switch layer 2 e um switch layer 2 faz na rede, qual que é, me explicar os firewalls de Next Generation e IPS, me explicar access point, controladoras, como DNA e Wireless LAN Controller, né? Se eu descer aqui, ó, vamos pegar outra aqui, ó, Network Access. Eu quero que você configure e verifique VLANs. Eu quero que você me mostre como que uma conexão entre switches funciona usando Trunk, .1Q, Native VLANs, e assim vai, né? Então, esses são os tópicos do que vai ser cobrado na prova. O que eu faço lá dentro da comunidade Cisco é conectar você, ajudar você a entender esse caminho inteiro, né? Porque isso aqui tem toda uma estrutura de como você conecta isso. Se eu só chegar para você explicar, VLAN é isso aqui, para você fazer segmentação de rede, pum, você não vai entender nada, né? Então tem uma base para você vir do zero, entender, cara, como que a rede funcionava, por que existe a rede, como que as redes se conectam, até você conseguir chegar no momento, no capítulo 6, que você consegue fazer pequenas automações no seu ambiente, né? Então, cara, o CCNA, né? Quem deve fazer o CCNA, né? Qual que era a pergunta do início lá? Era isso, né? Quem deve fazer a certificação CCNA? O CCNA deve ser feito por todo profissional que tem interesse em ingressar para a área de telecomunicações, para a área de redes. Você deveria começar por aqui, pelo CCNA. Lucas, para eu ir para uma outra prova, um CCNP, um CCIE, eu tenho que ter a base do CCNA, você tem que ter a base do conhecimento, mas hoje em dia você não precisa ter feito a prova de CCNA. Você pode simplesmente ter só o conhecimento e aplicar esse conhecimento para você fazer o CCNP, porque o CCNP a gente já começa num outro nível. A gente não dá aquele passinho devagarzinho que nem a gente dá no CCNA, a gente já entende que você tem essa base e a gente já vem para o CCNP. Então, você não vai aprender lá no CCNP o que é VLAN. Você não vai aprender o que é Native VLAN.
A gente só vai falar, então, aqui você tem a sua Native VLAN passando. Meu Deus, o que é Native VLAN? Você tem que ter a base do CCNA para poder conseguir, né, entender o que está vindo ali no CCNP. Então, cara, respondendo a pergunta, trilha por esse caminho, constrói uma base super sólida, domina esse blueprint aqui, ó, domina esse blueprint, né? Pega lá seu plano de estudo, mapeia exatamente isso daqui para você dominar esse blueprint, aí você vai estar apto a conseguir passar nessa certificação e, consequentemente, na hora que vir a oportunidade no seu colo, você vai estar apto a executar nessa oportunidade, porque o mercado está aquecido, tem muita vaga aí fora, tem muita oportunidade boa, precisando de profissional bom, né? Profissional mais ou menos está desempregado. Profissional meia boca está trabalhando lá nas piores vagas. Agora, os caras bons, meus, que dominam esse conteúdo, cara, você vai ver que o mercado, assim, ele é absurdo as oportunidades que você pode alcançar. Aqui no meu canal tem mais aulas, tem algumas aulas, né? Eu não libero todas as aulas são da galera da comunidade Cisco, tá? É por isso que eu faço as aulas aqui na sexta-feira, é para eles, e eu dou a oportunidade para você também começar aqui, para não ficar mimizado e falar, ai, a vida não me ajuda, né? Aí você tem que colocar a bunda na cadeira e toda terça-feira tá 19 horas aqui. Nessa série eu vou explicar um pouquinho mais sobre o CCNP, o que um CCNP faz, o que é cobrado dele, vou explicar também sobre um CCIE, tá? Então vai ser bem legal. Acho que faltou falar sobre a diferença, né? Eu vou falar a diferença. A diferença quando você olha esse novo CCNA, que esse aqui é um novo CCNA, né? Comparado com o antigo, que era o 125, esse cara aqui, ó, ele cai muito mais security, cai automação de rede, e aqui dentro desse módulo de conectividade, App Service, se não me engano, vai cair também muita coisa de wireless. Então, isso daqui é o que vem de novo nesse novo CCNA. O restante, galerinha, é a mesma coisa. Não mudou nada, tá? Vai falar um pouquinho mais de DNA, vai falar um pouquinho mais de SDN, vai falar um pouquinho mais de SD-WAN, bem pouquinho, mas cara, o restante, né, porque o core da rede, como que a rede se comporta, é a mesma coisa, cara, é a infraestrutura tá lá, ela vai sempre permanecer lá, tem protocolos novos que chegam, tem protocolos antigos que saem, e assim a gente continua o jogo, né? Então, tá muito bacana esse CCNA, acho que todo mundo tem que fazer pelo menos para pegar esse conceito, esses conteúdos novos e conseguir aplicar no seu dia a dia. Faz um favorzinho para mim, tá? Primeira vez que eu faço uma aula assim, é, é uma parada nova, né? Mas a intenção é ajudar mais pessoas, clarear a mente. Tem muita gente que me manda pergunta, Lucas, devo fazer um CCNA? Por que é melhor fazer um CCNA do que fazer uma carreira júnior? Acho que deu para responder bem isso daí. É o líder do mercado, cara, vai nisso que você vai ver que as empresas procuram um profissional que tem essa certificação, tá? Você quer focar em uma estrutura, vai por essa daqui que vai dar muito bom. Vai comigo, campeão. Eu tô aqui, ó, eu demorei 13 anos tomando tapa na cara para poder estruturar esse melhor caminho, né? Eu tô te dando aqui, tô encurtando o seu tempo em muitos anos para você poder começar pelo caminho certo. Então vai por ali que vai dar muito bom. Belezinha? Galera, faz um favor para mim, ó, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, algo que eu não cobri nessa aula, porque daí eu pego o gancho e faço na próxima aula o ajuste dessa informação, né? E mando antes da gente falar do CCNP, tá? Então essa série aqui a gente vai falar sobre as certificações, acho que vai ficar bem legal. Espero poder ter ajudado vocês aí um pouco mais, que esse é meu objetivo. Tamo junto, moçada. Forte abraço para vocês. Vou descansar aqui. Um beijão e a gente se fala terça-feira que vem, 19 horas, bate horário aqui, estamos aqui de novo e a gente fala do CCNP e responde as dúvidas.